Fala, queridos, tudo bem? Ó, vídeo curtinho aí só para responder a pergunta feita aí no Instagram, né, a sugestão de vídeo, né, sobre se é verdade que a gente tem que dormir 8 horas por dia, tá? Então, para quem não sabe, dentro da área da neurociência do comportamento humano, a gente estuda bastante tudo sobre o sono, tá? Temos que dormir 8 horas por dia, então vamos aí estabelecer desde o bebê, tá? Um recém-nascido, se vocês pegam, ele vai aí dormir 18 horas por dia, 16 a 18 horas por dia. Ele vai ter o que a gente chama de sono polifásico, né? Então ele dorme, acorda, chora, mama, interage com a mãe, dorme de novo. Acorda, chora, mama, interage com a mãe, o pai, enfim, família dorme de novo, né? Tanto que a mãe, nessa fase, ela tem ali uma privação de sono. Então, todas as mães nesse período de amamentação, ela tem a privação de sono. E essa privação de sono dura muito tempo e traz sérios problemas físicos, emocionais, biológicos, menstruais, mentais e comportamentais, tá? Porque a privação de sono, ela traz sérios problemas, desde memória, a humor, a distúrbios, enfim, a gente pode até falar disso mais para frente. Mas o que acontece? O bebê ele está em processo de crescimento, então ele está num processo de expansão muscular, expansão óssea, cognições, sinapses, ele está ali ele está no processo de evolução total, de aprendizagem. Então o bebê, ele precisa muito se alimentar e dormir, para que esse processo seja frequente, para que ele faça todas ali as questões da homeostase, do liberar radicais livres e diversas outras necessidades para aquela fase. Com o tempo, vai lembrando, a criança vai ficando um pouquinho mais velha, ela passa a dormir 10 horas, 12 horas por dia, né? Então teu irmãozinho de 4 ou 5 anos já está ali 10, 12 horas por dia, e aí você vai entrando na pré-adolescência. O adolescente, isso é muito interessante, o adolescente ele tem um retardo nesse ciclo circadiano, ele tem um retardo no relógio do sono dele. O adolescente, isso é muito importante porque a gente sempre julga, o adolescente vai dormir muito tarde, preguiçoso, não sei o que lá, mas a real é que ele tem um retardo biológico. Ele está numa fase de muita expansão, ele está numa fase de muito hormônio, os hormônios do crescimento, né, estão lá, ele está na fase do estirão, ele está tendo ali um hecatombe de questões hormonais no corpo dele, e ele tem ali uma dificuldade de dormir. Esse retardo é natural, ele é real, ele é comprovado pela ciência, pela medicina. Então, o adolescente não é que ele não quer dormir, ele realmente muda a fase dele dormir. E aí tem um problema sério que nós, professores em sala de aula, acabamos herdando por conta disso. Porque o ideal era que esse adolescente estudasse mais tarde, que a aula começasse 10, 11 horas da manhã, ou no período vespertino, e a aula começa às 7 horas da manhã, né? E aí você tem aquele adolescente que só foi conseguir pegar no sono. Também tem o hábito, mas não é só o hábito. Mesmo aquele que tentou dormir, se esforçou, foi pegar no sono meia-noite, 1 da manhã, e ele vai acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola. E às vezes você chega lá e tá aqueles zumbis assim com a touca e a gente tem que pedir para tirar a touca. O cara não fez todo esse processo. É como se cada um de nós fôssemos uma impressora, e o sono, né, sobretudo a fase toda do sono, a gente fala sobre isso mais para frente no canal, até chegar ao sono REM, que é o sono fantástico, restaurador, ele vai preencher os cartuchos da impressora. Então você vai fazer todo esse processo. O sono é um processo ativo do corpo, necessário do corpo. É um descanso ativo, né? A gente vai estar dormindo, mas é um processo necessário. Ele continua em atividade, o corpo priorizando aí todas as recomposições, digamos assim. Dá para ficar de uma maneira fácil. E o que acontece nessa fase? O adolescente precisaria dormir mais na sua grande maioria, e ele por muitas vezes acaba dormindo menos, né? E ele vai ter diversos problemas aí, vai afetar a questão da memória dele, do humor. Então imagina, esse adolescente ele foi dormir
dormir 1 hora da manhã, meia-noite vai fazer prova às 7 da manhã, né? Então, se ele não dormiu bem, a memória vai estar afetada também, ele vai ter mais dificuldade. Muitas vezes você vai ter seu ápice aí de produtividade depois das 9 da manhã, 10 da manhã, isso que você tomou café 8 horas, você tomou café 7 da manhã. Enfim, se vocês até tiverem perguntas sobre isso, façam aí nos comentários ou no Instagram que eu venho complementando em um outro momento, tá? Mas aí o que acontece? Nós chegamos na vida adulta. E na vida adulta, numa média global, os adultos teriam aí que dormir 8 horas pelo menos por dia, tá? Então, essa ideia de que a gente é obrigado a dormir 8 horas por dia vem por causa dessa média, tá? Então, você tem um recém-nascido que dorme muito mais, você tem um adolescente que deveria dormir mais, acaba dormindo menos, e você tem um adulto aí tentando dormir 8 horas por dia, digamos assim. Aí vamos para os idosos, e eu volto já no adulto, tá? Nessa média de 8. Você pega os idosos, a maioria dos idosos, quanto mais velho fica, isso também é biológico, isso também faz parte do ciclo circadiano do idoso, o idoso vai diminuir a necessidade de dormir, a vontade de dormir várias horas seguidas, tá bom? Ele às vezes ele entra em quase um sono polifásico, às vezes ele vai dormir à noite, 4, 5 horas, 6 horas por noite, e ele vai precisar fazer a siesta, dar uma dormidinha à tarde, né? Então é muito comum isso acontecer também com o idoso. Só que o idoso, ele vai dormir menos do que um adulto. Ele vai ter menos vontade de dormir do que um adolescente. A necessidade dele será menor, tá? E isso é natural. Então, tanto o adolescente ele tem um retardo no sono, quanto o idoso tem uma diminuição dessa necessidade biológica de dormir, tanto quanto um adulto, tá? Aí tem um outro fator que são, mesmo na mesma faixa etária e às vezes na mesma família, você vai ter pessoas que elas vão dormir 4, 5 horas por noite e vão levantar bem, extremamente renovadas. Você vai ter pessoas que necessitam dormir 9, 10 horas por noite. Isso, mais uma vez, é biológico. Isso, mais uma vez, é do seu sistema metabólico. Tá? Então, há pessoas que precisam de um período de descanso maior. Isso é importante de entender, porque isso causa briga entre os casais, isso causa problema entre pessoas que convivem numa mesma casa, no mesmo ambiente, porque você sempre vai confundir com preguiça, né? Porque você sempre vai julgar o outro com a tua experiência, com a tua régua. Entre igual a mulher grávida, algumas mulheres conseguem trabalhar até os 9 meses e firme e forte, a outra precisa de repouso, ela não tem o mesmo corpo, a mesma reação química, biológica, enfim, ela não vai ter a mesma coisa. E aquela pessoa que é supimpa, que consegue, ela muitas vezes vai achar que todo mundo consegue. Então aquele que dorme pouco e fica bem, vai achar que o outro tem que dormir o mesmo tanto. Mas não é assim que funciona. Cada um tem o seu ciclo circadiano, cada um tem a tua forma, cada um tem o teu metabolismo, tá? Então assim, é mito que você tem que dormir 8 horas por noite. Há estudos, inclusive no Hospital do Sono Brasileiro, né? Foi até meu professor, o fundador desse hospital, meu professor na pós, e que ele e a professora relataram lá casos monitorados, né? Tudo monitorados aí pelos aparelhos de pessoas, né? Mas no caso ele estava falando de um caso específico que o cara dormia 2 horas por noite, menos de 2 horas por noite. E esse cara acordava super bem. Ele também falou vários outros relatos do cara só reclamar que não dormia, e aí monitorava, colocava o aparelho, o cara estava dormindo 6, 7 horas, mas ele não tinha percepção ou a sensação de que tinha descansado e que tinha dormido pra caramba. Tinha que provar para ele que ele pegou no sono, que ele conseguiu dormir. Tá? Então, assim, o sono é um ambiente muito amplo, tem muita coisa para conversar. Se vocês quiserem aí saber um pouco mais a respeito, comentem, mandem no Instagram, professorandrews.martins, ou mandem aí nos comentários do canal, que a gente fala um pouco mais sobre as questões do sono, tá? Ela é muito ampla e ela é muito interessante. Para o meu ambiente de alta performance, é fundamental entender sobre o seu ciclo circadiano. Isso mexe demais com o tempo de reação, com raciocínio cognitivo e com uma série de outras questões aí relacionadas à alta performance. Valeu? Um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Professor Andrews Martins.